crianças, tudo bom? Mais um dia de aula de geografia aí, ó. Última aula do ano de geografia, nosso encerramento. Ah, que pena, né? Que pena, que pena. Mas vamos pensar assim, vai vir férias. Ah, todo mundo esperando as férias aí, ó, para viajar, para passear. Com muito cuidado, ó, usando sempre máscaras, evitando aglomeração. Mas hoje é o nosso encerramento das aulas aí, ó, de geografia do Vitória Ensina em Casa. E aí, estão gostando? Vocês vão amar a aula de hoje. E não podia ser diferente eu encerrar a nossa aula de geografia com algo da nossa terra, falando de algo que a gente ama, que é a nossa cultura local, principalmente um dos ritmos mais apreciados, um dos ritmos maravilhosamente evidenciado, que é o nosso patrimônio aqui, ó, do nosso Pernambuco, que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o frevo. E aí, tá preparado? E para começar, se liga aqui no vídeo que eu vou passar, que vocês vão amar. Se liga aí! E aí, curtiram? Dá vontade de logo dançar, não é? O frevo, aquela dança maravilhosa que quando chega o carnaval, chega a dar um fervor assim dentro da gente, não é não? Se chama isso, ó, amor à nossa cultura, amor à nossa pátria, amor principalmente ao nosso querido frevo. Vamos estudar um pouquinho sobre ele hoje? Vê só. A dança. Em todo o mundo, danças foram desenvolvidas em vilas, tribos e templos desde os primórdios, né? Para celebrar, cultuar e se comunicar. Uma dança pode dizer muito a respeito de um povo e de sua história. Os movimentos sobre o cotidiano, sobre as crenças e sobre os desejos de um povo. Então, tudo aquilo que envolve a dança, o ritmo, os movimentos que você faz, ele vai transmitir, ele vai comunicar algo. E o frevo não poderia ser diferente. Presta atenção. Frevo Brasil. Uma das danças mais típicas do Brasil é o frevo, que possui cerca de 120 movimentos diferentes, incorporando acrobacias e levantar as pernas e os passos de capoeira. As cores vermelho, amarelo, azul e verde marcam o traje dos passistas e as famosas sombrinhas de frevo.
Em 2012, a tradição foi declarada pela Unesco como uma herança cultural da humanidade. A riqueza melódica, a criatividade, a originalidade e os passos vibrantes do frevo surgiram nas ruas do Recife e Olinda e ganharam o mundo. O dia 14 de setembro, certo? Decora aí, ó. O dia 14 de setembro é dedicado a essa dança, que de tão popular que ela se tornou, extrapolou o Carnaval do Recife e Olinda, que atrai centenas e milhares de turistas todos os anos. Consolidou fama internacional em 2012. O frevo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, minha gente, respeite a cultura, respeite o frevo, viu? Porque ela é o nosso patrimônio e está espalhado por todos os cantos aí do Brasil, do mundo e principalmente de Pernambuco. A origem do nome frevo, vê só. Mas e seu nome? Por que se chama frevo? Apesar de muitas pessoas não saberem, a palavra frevo não foi inventada justamente para o movimento em si. Isso acontece porque a grande maioria dos movimentos culturais receberam nomes únicos durante o final do século XIX e o início do século XX. A palavra existe e traduz exatamente o que a dança e ritmo musical passam aos seus espectadores e dançarinos. O significado é efervescência, agitação, confusão, rebuliço. É ou não é? Quando você vê alguém dançando frevo ou tocando alguma música de frevo, você chega a sentir aquela efervescência, aquela agitação, porque são movimentos diferenciados. Você vê aquele movimento de agitação ali no meio daqueles passos, certo? Então, a palavra frevo significa isso aí. Existem alguns tipos de frevos, tá? Apesar de muitas pessoas apenas comemorarem seu carnaval em Pernambuco e não saberem distinguir qual frevo estão ouvindo, existe mais de um tipo dele, tá bom? E isso é isso mesmo. Ao todo, existem 3 segmentações de ritmo musical relacionado ao frevo. Eu tenho o frevo de rua, que geralmente é caracterizado pela dança de carnaval, orquestrado, instrumental, sem audição de voz. Ou seja, é aquela canção, né? aquele frevo, aquele toque só instrumental, sem a voz cantando, sem uma pessoa cantando lá a música. Tem o frevo canção, que trata-se de um ritmo mais lento em relação ao de rua, mais cantável e suave. Ou seja, é aquele ritmo musical de frevo que é mais suave, é mais lentozinho, mas que não deixa de ser frevo. Tem o frevo de bloco, que é uma orquestra de pau e cordas, onde o som instrumental é produzido por violões, cavaquinhos, dentre outros instrumentos estritamente feitos de madeira e corda. Tá bom? Vamos lá. Apesar da dança ser exatamente festiva, não foi bem assim que ela começou, tá, minha gente? Lembra de quando citamos que sua origem veio através da capoeira? Pronto, se eu não citei, estou citando agora. O frevo, ele se originou de foi uma mistura de culturas. E dentre elas está ali a capoeira. Lá dos africanos, lembra que eu falei sobre capoeira nas aulas de história? Pronto, aí vê só. Pois é, trata-se da adaptação de passos de luta propriamente ditos em passos que poderiam ser acompanhados pela música. O passo foi utilizado inicialmente como armas de defesa dos passistas, que remetem diretamente à luta, resistência, camuflagem. Herdado da capoeira e dos capoeiristas, que faziam uso de porretes ou de cabos de velhos, guarda-chuvas, como arma contra grupos rivais, surgiu a necessidade de imposição e do nacionalismo, exacerbado no período de revoluções pernambucanas, que foi dada a representação da vontade da independência de luta na dança do frevo. Então, vê só, a mistura de cultura que houve, até de objetos que eles se utilizavam, se tornou também instrumentos de dança dentro do frevo. Então, como eu disse a vocês, os passos lá do frevo, aquele ritmo todinho,
veio aquele ritmo também da capoeira, que era o quê? Um instrumento, né, de luta, instrumento não, era um passo, são passos de luta, de defesa, não é verdade? Então, eles utilizavam também alguns instrumentos como cabos velhos, guarda-chuvas, para serem armas para lutar contra os inimigos, entendeu? Então, juntou essa cultura, resistência, luta e o ritmo musical, deu no frevo. Olha aí que maravilha. Dança popular brasileira. Além do frevo, além de patrimônio, existem muitas outras danças populares dentro do nosso Brasil. Porque a gente falando sobre essa mistura de raças, essa mistura de ritmos, misturas de culturas, não surgiu só o frevo, mas surgiu várias outras danças. Vê só, as danças são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. Elas são baseadas principalmente em tradições e costumes próprias das regiões. Uma das características marcantes das danças brasileiras são as músicas simples e os personagens chamativos. Tem aqui ó, a catira, o maracatu, o frevo, a roda de samba, o baião, a quadrilha, tipos de danças populares brasileiras. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura, que através dos ritmos e movimentos contam parte da história de um país ou de uma respectiva região. São tão marcantes em determinados estados que algumas delas acabaram se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo, ainda mais na época de festas. Principalmente aí o nosso frevo, que na época de carnaval atrai muito turistas para a nossa região, certo? E como nós brasileiros somos um povo alegre e festeiro, difícil é não entrar na roda, minha gente. Quando os instrumentos começam a fazer barulho, aí é que o bicho pega, né não? Chega a dar aquela vontade, aquela coceirinha no pé de dançar. Venha conhecer mais sobre as danças típicas brasileiras e os ritmos tradicionais que formam a nossa identidade cultural. Então temos aqui, ó, o samba. Quem aqui nunca ouviu um samba? Temos o forró, época de São João. Eita, que Vitória de Santo Antão adora essa época, né não? Um forrozinho, é muito bom, minha gente. Tem aqui o funk, o frevo, que é o que a gente está focando hoje, o carimbó, o baião, o maracatu. Todos esses são tipos de ritmos musicais, danças brasileiras, que sofreu muita influência. Aí vamos falar um pouquinho, ó, a influência da dança. Mais do que uma atividade de descontração e entretenimento, a dança é uma maneira de compreendermos o nosso passado e o processo de miscigenação, esse processo que houve da mistura das culturas, que marca a identidade do nosso povo. Afinal, os ritmos, os instrumentos, os movimentos são de origens diversas, minha gente. Nossas danças carregam marcas e influência indígena, lá dos índios, dos africanos, que vieram escravizados, e dos europeus que colonizaram aqui o país. Ou seja, houve uma mistura de todas essas danças. Como foi que o Brasil se tornou um país tão rico em danças diferentes? Para entender a história da dança por aqui, é preciso caminhar junto com a própria história brasileira. Dessa forma, é possível e nada absurdo considerar que as primeiras manifestações culturais de dança no Brasil são as danças indígenas, certo? Em seguida, veio aí um processo de sequência de influência africana que trouxeram os instrumentos e movimentos de ritmos. A mistura, principalmente dessas três culturas, foi a responsável por dar o tom, o brilho, a cor, às danças tradicionais que a gente tem hoje no Brasil, certo? Tem aí algumas imagens para vocês verem, ó, de algumas danças populares aqui, que a gente sofreu várias influências, certo? A quadrilha, os índios, os africanos com o maracatu. E aí é a nossa herança cultural, né? Todo esse ritmo, toda essa mistura, a gente trouxe como herança da nossa cultura. E aí, finalizando, né, na mistura de ritmos e de cores que a gente tem aqui no nosso Pernambuco e no nosso Brasil, tá certo? Agora,
vai assistir um videozinho, porque eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Então se liga aqui na telinha e se liga no desafio. E aí, se ligaram nos passos de frevo? Difícil, né? É nada, vocês crianças sabem tirar de letra esses passos. E o desafio é justamente esse, ó. Vamos cair no frevo, vamos lá? Você vai gravar um mini vídeo, um pequeno vídeo, escolhe aí uns 3 passos, certo? E vai aí, ó, fazendo uns passinhos de frevo, bem bonitinho. Grava o vídeo, manda para tua professora, para ela se divertir com você, dançando aí os passos do nosso querido frevo. Capricha no vídeo, tá, pessoal? Vou cobrar. Então, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de encerramento das aulas de geografia. Foi muito bom passar o ano todinho aqui com vocês. Muito conhecimento, a gente trocando muitas ideias, a participação de todos os alunos. Muito obrigada. E o que eu desejo para vocês é um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita, mas muita saúde mesmo. Gente, cuidado, não aglomera, usa máscara, toma todo o cuidado possível. E ó, aproveite suas férias. Você merece. Brinque, pule, se divirta. Seja criança, tá bom? Beijos! Bom final de ano a todos, boas férias e até a próxima. Tchau, tchau!